Olá, meus queridos, minhas queridas aí que está ouvindo essa mensagem, uma mensagem muito edificante para você, porque quando o ministério do Senhor Jesus, ele não curou todas as pessoas aqui na terra. Você vai entender por quê. Quando o Senhor chega ali na sinagoga e é dado a Bíblia, ou o Torá, ou o rolo, o livro da lei, para o Senhor Jesus Cristo, ele abre lá, em Lucas capítulo 4, e no verso 4, 27, ele fala que muitos leprosos existiam em Israel, e só apenas Naamã, o sírio, foi curado. Você vai ver porque muitas pessoas não foram curadas. Ele diz: muitos leprosos existiam em Israel. Havia muitas viúvas também lá em Israel, mas somente Elias foi enviado, a viúva de Sarepta. Por que, meu querido? Porque as pessoas não buscavam a Deus. Ele quis dizer que ele nunca saiu do meio do seu povo. Por que ele dá testemunho de Naamã? Por que ele dá testemunho daquela viúva? Tinha muitas viúvas em Israel, tinha muitos leprosos. E o Senhor estava muito, talvez, muito magoado, muito ferido com isso. Ele agora pega a Bíblia, a mesma Bíblia que você tem na sua casa aí, você vai ver em Lucas capítulo 4 e 2 Reis capítulo 5, que fala a história de Naamã. Não é à toa que o Senhor entrou lá nos telhados ali em Salomão, nos telhados de Salomão. Segundo os historiadores, tinha 5 alpendre grandes, e tinha talvez mais de 5.000 cegos, coxos, mancos, aleijados, que está no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do 1 até o 14. E você já imaginou Jesus entrar ali, toda a qualidade de cego, toda a qualidade de pessoas recicladas, toda a qualidade de doença. Ali era a cracolândia da doença do mundo, era o caos, era o SUS, era uma fila, milhares e milhares de pessoas numa fila pelo milagre. E Jesus vai passando, pisando devagarzinho, andando, olhando que era muita gente, a aglomeração era muito grande, o mundo inteiro vinha para ali, porque estimava-se que um anjo descia ali, né? Era o único lugar do mundo onde havia uma cura para os desesperados, aqueles que não tinham mais nenhum estado terminal ou avançado, de qualquer forma. O único lugar do mundo onde havia uma esperança era no tanque de Betesda. E o Senhor vai ali, meu querido, minha querida, e ele sai andando no meio daquele, parece que eu vejo aquela cena, o Senhor entrando, e ele só cura unicamente uma pessoa, aquele coxo. E ainda manda perguntar: tu queres ficar sã? E ele vem contar um monte de história. O Senhor não queria saber que a palavra do Senhor diz que ele sabia tudo, via tudo e pode tudo. Ô meu querido, e você vai entender por que que o Senhor só curou apenas um. E ele testifica de Naamã. Nos dias de Naamã existiam muitos leprosos. É o que está lá em 2 Reis, né? Fala que Naamã era um homem valoroso, era um homem poderoso, era um homem de grande. Ele começa a dar um monte lá, né, de testemunho, né? A palavra do Senhor fala mas porém, esse homem tinha um porém. Estima-se, né, que ele falava 4 idiomas. Naamã não era uma pessoa qualquer, ele era o cara, ele era a segunda pessoa maior do Império Assírio. Ele era o segundo. Acima dele só existia o rei da Síria poderoso, porque por ele o Senhor dava muitas vitórias. Ele era famado, ele era respeitado, ele era o cara, ele não era uma pessoa qualquer. Fama, sucesso, ele era estrategista de guerra, era um veterano de guerra. O cara, ele era o cara. Não sei se ele andava de branco nem Roberto Carlos, mas ele era o cara, né? Mas aí vem em Israel alguma vez e leva aquela menina para lá, né? A palavra do Senhor fala que levou aquela jovem, e uma jovem vai trabalhar na casa da esposa de Naamã. Era uma menina mesmo. E ali aquela menina dava bom testemunho, mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo levada daquela forma. Talvez Naamã tenha mexido com quem não devia, né? Mas em tudo Deus tem um propósito, meu querido, minha querida. Não dá para a gente entender o agir, o trabalhar de Deus. Aquela menina era crente, era uma jovem, era crente. A senhora, a esposa de Naamã, conhecia
a procedência daquela menina todo dia. E Naamã, ele talvez alguma vez ali ela viu, não sei como, Naamã viu que talvez a esposa de Naamã não dormia com ele, era separado. Talvez ela via que os filhos não abraçavam mais Naamã. E talvez perguntou por que estava acontecendo aquilo. Talvez a sua senhora se abriu para aquela menina, né? Porque viu a procedência dela, o testemunho dela. Ela era crente. Com certeza aquela menina falava de Deus direto para sua senhora, falava das maravilhas do Deus de Israel. E ela, quando ela conta, revela para aquela criança, para aquela jovem, aquela adolescente diz: ah, minha senhora, se o meu Senhor fosse lá em Israel, diante do profeta Eliseu, com certeza ele ficava curado da sua lepra. E aí foi o que ela profetizou diante do profeta. Ali ela vai, a senhora, a sua senhora vai lá e conta para Naamã. E Naamã, o que é que acontece? Ele já começa a falar com o rei, né? Até então ninguém sabia, estava só ali dentro de casa, só quem sabia de tudo isso era a esposa de Naamã, sua família. Naamã, ele era aclamado, ele era a ostentação no meio, o glamour das pessoas, onde ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. Mas porém, ele tinha um porém, e esse porém era a lepra. E naqueles momentos a fama dele, o sucesso, talvez as estrelas, os estátuas que estava pregado nas orlas das suas vestes, os instintivos não poderiam mudar a vida dele, mas existia alguém ali, aquela criança, aquela jovem, aquela adolescente, e ele vai falar com o rei. Agora a palavra de Deus já não está só na casa de Naamã. A palavra do Senhor já está lá no palácio. Você veja a proporção que é o testemunho, uma palavra de Deus, meu querido. E quando Naamã conta para ele, o rei amava muito ele, disse: não, tudo bem, eu vou fazer uma carta e mandar para o rei mandar para o rei lá, Naamã, e você vai levar o que precisar. Vou convocar o exército, mas não um exército, você vai levar o que você quiser como uma guarnição para você, vai levar ouro, vai levar prata, vestes para o rei lá. E fala que eu mandei para que ele verdadeiramente cure a você, né? E ali Naamã manda convocar ali o seu exército para uma missão diferente. Não era mais para guerrear contra Israel, agora era para buscar as bênçãos de Israel, meu querido. Oh, meu querido, a bênção do Senhor está na nossa igreja, na nossa casa, aonde nós congregamos, né? E ali Naamã vai. Você sabe quantos quilômetros Naamã andou para chegar em Israel? 170 quilômetros para chegar na terra de Israel. Ele vai. Só que ele vai para o endereço errado. Ele vai plantar o rei. E quando chega lá o rei, filho de Jorão, não servia a Deus, não tinha intimidade com Deus. E o que acontece? E ele rasga suas vestes, ele fica indignado porque ele diz assim: o rei da Síria tá caçando problema para guerrear contra mim, porque eu sou Deus por acaso para dar vida ou tirar a vida, ou tirar a vida ou dar vida. Mas com certeza Deus deu uma revelação a Eliseu, porque Eliseu sabia. Se você vê no capítulo 6 de 2 Reis, o que o rei da Síria maquinava no seu coração, o profeta Eliseu sabia. Eu não sei se ele mandou um dos seus servos, ou o próprio Deus revelou para Eliseu. Eliseu manda um mensageiro ao rei e diz: olha, rei, por que rasgaste as tuas vestes, está tão preocupado? Manda que Naamã venha até mim, e ele verá aqui na terra de Israel a profeta. Ô meu querido, Naamã já tinha andado 170 quilômetros, agora ele anda mais 16 quilômetros até a casa de Eliseu. E quando chega lá, meu querido, ele achava que Eliseu ia abraçar, ia dar beijinho na testa dele, na mão, se curvar diante dele. Só que Eliseu nem quis saber, apenas mandou um dos seus molequinhos, dos seus empregados de recado, e falou: olha, fala para Naamã que ele vai lá no Jordão e dê 7 mergulhos
E ali Naamã muito se dignou com aquilo, né? Porque ele queria a cura, veio, mas queria da maneira dele, não como tinha que ser, né? Porque agora ele queria transferir, Eliseu transferiu a responsabilidade para ele queria usar a fé do profeta. Ei, não é assim, não é fácil, meu querido. Não é você impor para o pastor, para o profeta, não. Agora o profeta transfere. Ele tinha que usar a sua fé, aprender a acreditar no Deus de Israel. Não era a fé do profeta, agora era a fé. Ou ele acreditava, ou ele voltava com a sua lepra e ia morrer. Ô meu querido, muitas das vezes é isso. O que o profeta Eliseu falou? Não é eu que faço isso, quem faz é o meu Deus. Você vai e mergulha lá, vai depender da sua fé. E ele se dignou muito e ele vai voltar mais 70, mais 30 quilômetros, mais 170, de volta, sem ser curado, envergonhado, talvez, ia guerrear contra Israel, porque não atendeu ele, com certeza ia haver guerra. Mas um dos seus servos ali disse: "Oh, meu pai", chamou até de pai, "se Eliseu pedisse outra coisa mais do que isso, o meu senhor não faria? O meu senhor não faria? O que é dar 7 mergulhos no Jordão?" Ele disse: "Mas se fosse para tomar banho lá no Jordão, eu tenho os dois rios lá da Abana e Efaz, para lá da Síria, são águas cristalinas. Eu vou mergulhar nesses córregos aí cheios de sujeira." Mas mesmo assim ele foi, né? Porque e ali ele tinha que tirar sua roupa. Agora já não é mais só Naamã, não é só mais o rei, não é só mais a sua família que vê a nudez, que não vê o pecado da lepra. E muitas das vezes é exposto sim os nossos pecados. A lepra, a vergonha tem que ser exposta ali. E Naamã ele tira agora as suas vestes, ele tem que tirar as suas vestes. Talvez quando os seus servos olharam para Naamã e viu que o valor que o homem tem, que era o grande, o bababá, o rei da cocada preta, como se diz, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola geladinha lá no deserto. Mas, meu querido, diante de Deus não tem bonzinho não. E Naamã ali, ele tira aquelas vestes, parece que algumas vestes grudadas, e quando ele vê a chaga, a agonia que ele estava, as dores que ele estava tentando se coçar, e ele entra a primeira vez e mergulha e nada, volta. E ele vai a segunda vez, vai a terceira vez, ali é exposto, meu querido, vai a quarta, a quinta, a sexta, talvez já indignado, mas o homem de Deus tinha falado o quê? Tinha falado que era na 7ª vez, meu querido. E quando ele desce na 7ª vez, foi restaurada toda a sua carne, a sua pele, que voltou como de uma criança. Além dele ter sido curado, Deus rejuvenesceu ele, deu uma nova vida a ele, aquele ali. E agora o que acontece? Naamã, agora sim, Naamã volta ante Eliseu, e agora sim Eliseu recebe ele. E quando chega lá, ele quer ser grato de todos os presentes que o rei mandou, como motivo de gratidão. Agora sim Eliseu, porque Eliseu significa Deus salva, Deus é a salvação. Agora ele não está sem lepra, ele agora vai ser salvo. Agora ele foi purificado do pecado, agora ele vai buscar Eliseu. Quer dizer que ele não só buscou a bênção. Você vai entender porque o Senhor deu testemunho de Naamã. Ele não ficou com a bênção, ele poderia ir lá e ter ido embora, não, mas ele foi grato, ele reconheceu a autoridade, o poder do profeta. Eliseu significa Deus é salvação. E agora ele volta para mais 30 quilômetros de volta para agradecer a Eliseu. E quando chega lá, Eliseu não quer, mas ele diz: "Ó Eliseu, eu vou voltar para minha terra, e o meu rei, ele adora outro Deus. O Deus do meu Senhor é o Deus Rimó, é o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da tempestade. Mas eu quero fazer um pedido para você. Deixa-me eu levar a terra de Israel. Eu sei que eu sou a segunda pessoa dele, ele vai me levar para o templo, que eu tenho que estar ao lado dele. Oh, meu querido, como é lindo. Eu tenho que estar ao lado dele. Mas eu não quero nunca mais adorar Rimon. Eu nunca mais quero adorar esse
Deus que ele diz que é o Deus da chuva, do trovão, que é o Deus da tempestade. Eu quero adorar unicamente ao Deus de Israel. Mesmo que eu esteja lá, Eliseu, porque eu trabalho para Ele. Ele confia em mim, eu vou estar ao lado dele. Mas eu quero fazer um altar. Eu quero levar a terra daqui para fazer um altar. Eu não vou botar em estalta, eu não vou adorar Animon. Eu quero levar a terra de Israel, com que é sagrada e abençoada. Eu quero levar. O Senhor me concede eu levar. Isso é reverência, isso é gratidão. Oh, meu querido, você está entendendo agora porque que o Senhor deu testemunho de Naamã? Ele reconheceu, ele foi grato. Ele prometeu, ele dizia, eu não vou adorar Rimon. Eu vou dizer que só Israel tem Deus. Porque eu orei muito a Rimon, eu chorei muito nos pés de Rimon. O Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da tempestade, mas não resolveu, não me ouviu. Eu não quero mais adorar Rimon. Eliseu, eu posso ir para lá, mas eu nunca mais vou adorar Rimon. Eliseu, eu vou para lá, homem de Deus, mas eu vou adorar, eu vou levar o Deus de Israel dentro do meu coração. Você está entendendo, meu querido, minha querida, porque foi que o Senhor deu testemunho de Naamã, que havia muitos leprosos, em Israel nenhum foi curado? Agora você está entendendo por que o Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 27, o Senhor dá testemunho desse homem? Ei, que ele foi grato, ele era leproso, ele era grande, agora ele se torna não só grande para o rei da Síria, ele se torna grande para o Deus de Israel também. Oh, meu querido, por que o Senhor deu testemunho de Naamã? Porque ele verdadeiramente se converteu, teve uma convenção, através daquela jovem, através do nome de Deus foi glorificado na Síria, isso correu por toda a Síria. Oh, meu querido, a importância de você levar, de ter um bom testemunho, porque o que mais abomina ao Senhor é o bom conselho com mau exemplo. Mas aquela jovem, ela tinha bom conselho e ela tinha bom exemplo. Ela deu exemplo na casa de Naamã, porque tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Você está entendendo? Porque nem todos foram curados. Ei, meu, como é difícil. Sabe quantos quilômetros Naamã andou para receber essa cura? E de volta. Foi para 170 quilômetros para ir para a casa do rei. Mais 16 quilômetros para ir para a casa de Eliseu. De Eliseu agora ele volta para o Jordão mais 30. Depois que ele recebe a bênção mais 30, voltando para a casa de Eliseu para agradecer, para ser grato. Aí de volta mais 170, 416 quilômetros. Naamã andou por causa de uma cura. E quantos leprosos, meu querido, havia em Israel? Quantos leprosos havia em Israel, meu querido? Agora você entende porque o Senhor falou essa palavra. O homem, ele dá o testemunho do próprio Naamã. Meu querido. Então, meu querido, que a gente faça como Naamã. Não importa o tamanho da nossa lepra, não importa o tamanho do nosso porém, mas que haja uma convenção, que a gente tenha essa experiência, meu querido, com Deus, como Naamã teve. E o Senhor fez questão de colocar no Evangelho para todo mundo, nas páginas bíblicas sagradas, para sempre eternamente, o testemunho desse homem Naamã, o leproso, ex-leproso, porque o céu, meu querido, vai ser constituído de ex alguma coisa, quando Deus, não importa quantos Naamã existem por aí, cheio de lepra, e que Deus vai salvar, que vai ser ex-leproso, ex-prostituta, ex-ladrão. O céu é um lugar de ex alguma coisa. O céu é lugar de ex-pecadores, mas que se converteu como Naamã. Que Deus o abençoe, meu querido. Eu sou o evangelista José de Arimateia, e essa é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Que Deus o abençoe. Amém?